Buenos días, chicos. Hoy vamos a empezar sobre el presente del subjuntivo con el objetivo de traer reglas muy específicas del modo verbal y algunas reglas de construcción de verbo, ¿vale? Entonces, é um modo verbal que você já conhece, então fica mais fácil, que você já tem uma base. E você sabe que não é nada novo, é só se dedicar e estudar. Vamos lá? Vejam só, questão de uso, como se utiliza aí é, esse modo subjuntivo. Ele sempre vai estar se apresentando através de expressões, ok? Então a gente vê aí nesse primeiro exemplos o seguinte: essas expressões elas sempre vai estar antecedendo determinados verbos que vai se iniciar. E o modo subjuntivo, ele vai falar sobre a questão do desejo, da probabilidade, da dúvida, da hipótese, da possibilidade, e aí por diante, ok? Exemplos. Veja essa primeira oração e a gente vê o seguinte: que seias felices. Há uma expressão que, que ela vai indicar o sentido da oração, ok? Que seias feliz seria o desejo que eu tenho para com você, ok? Es probable que lleguen mañana. Então, essa expressão ela vai indicar um sentido, ok? Quizás liguem mañana. Essa expressão vai indicar um sentido. Se a gente notar, o sentido delas são bem parecidos entre a segunda oração e a terceira oração. O que vai diferenciar são as expressões de uso. No caso aí, nós temos quizás como dúvida e é provável que como probabilidade, ok? Também nós temos aí o uso do subjuntivo em orações subordinadas que têm a forma, a percepção negativa. Vejam, a gente está falando aqui da percepção do verbo, seria a percepção negativa. E o que seria oração subordinada? Oração subordinada são aqueles verbos que têm dois núcleos verbais, porém temos uma oração principal e a outra que subordina dele. Então, no creio seria minha oração principal. O que não creio? Não creio que seja desonesto. Então, essa oração ela vai se subordinar dessa oração principal. Não é certo. O que não é certo? Não é certo que se bese em público. Então, ela aqui vai se subordinar dessa oração principal, ok? Outros casos desse uso do subjuntivo que nós temos, vejam aí, quando utilizamos advérbio de dúvida anteposto ao verbo, talvez e quizás. Talvez seja necessário las fotografias. Quizás viaje mañana. Então, percebem aí que esses advérbios de dúvida, eles vão ser sempre antepostos aos verbos. Eles nunca mudam. Os verbos nunca mudam. O que vai mudar o sentido de uma oração seria a expressão utilizada, ok? Então, veja o segundo caso. Quando a oração se subordina a um verbo que expressa desejo. Agora nós estamos tratando aí de orações subordinadas que a expressão desse verbo principal vem trazendo como desejo. Quero, oração principal. O que quero? Quero que hables espanhol corretamente. E a oração que subordina dele. Ok? Vejam aí. Terceiro caso. Também seria das orações subordinadas, mas que venha trazendo aí como principal expressões de emoção. Me encanta. O que me encanta? Me encanta bailar, que bailes comigo, ok? A mesma coisa aí acontece na quarta,
no quarta regra de uso, quando a oração se refere-se a uma possibilidade de feito futuro. Como assim? Vejam, existem expressões que ela vem trazendo algo hipotético, ok? Aunque seria esse algo de hipótese. Aunque ele hable com tu madre, ela não te deixará. Vejam que a segunda parte, ou a segunda oração, digamos assim, ela vem trazendo o verbo no futuro, que deixará viajar sola. Mesmo que ele hable com tu madre, ela não te deixa viajar sola, ok? E agora a gente vai entrar para a formação desses verbos. Vimos que existem verbos regulares, que são aqueles que têm uma estrutura bonitinha, e também tem verbos irregulares, que temos que mudar toda a sua estrutura, ok? Vamos lá. Nos verbos regulares, a gente diz o seguinte, que a primeira pessoa do presente indicativo, que seria, ok? Menos o O. Como assim, professor? Vejam só, no modo indicativo e o modo subjuntivo, eles têm as mesmas terminações, é o mesmo processo, porém de forma distinta. Onde? Na questão da vogal temática. Vejam aí que terminado em AR, a vogal temática seria E. Terminado em ER no subjuntivo e R, a vogal temática é A. Então há uma inversão. Já no indicativo, terminado em AR, a vogal temática seria o A. Terminado em ER e R, a vogal temática seria E. Ok? Então a gente aí modifica. Outra coisa seria a primeira pessoa, que no indicativo, todas essas pessoas aqui, todas essas pessoas, elas terminariam em O, só que no subjuntivo não. Elas terminam com a vogal temática correspondente ao seu modo, ok? E temos agora a questão dos irregulares. Como eu havia falado, os irregulares, eles são aqueles responsáveis por mudar toda a sua estrutura, ok? Então, ele vai mudar aí toda a estrutura do verbo. Vejam, alguns verbos, ele, por ser irregular, ele vai modificar pequenas partículas, ok? Em questão de pronunciação. Então, vejam primeiro aí o primeiro caso. Presente indicativo e presente subjuntivo. Verbos irregulares, eles sempre vão ter terminações de radicais parecidas, sempre, tanto no indicativo quanto no subjuntivo. Mas o que vai aí modificar um do outro seria a questão do modo e da vogal temática. Vamos lá. A gente vê aí que ocorre uma ditongação, que seria esse processo de pensar, estão vendo? E que esse ele vai se transformar em uma vogal, não, perdão, uma semivogal, que é o I, mais uma vogal. Pienso, ok? Então, pienso que está muito triste. Isso seria afirmando algo. Creo que piense que eu não sou uma boa persona. Então aí, olha, seria uma questão de dúvida, ok? Quizás não pense, talvez não pense que sou uma persona muito buena. Então, a gente vê aí essa diferença. Eles vão ser irregulares justamente por essa questão de, no infinitivo, ter pensar, só que quando a gente coloca na conjugação, ele se altera pela questão do seu radical. Então a gente tem aí uma troca de tongação, ok? Outra coisa, e como a gente vai diferenciar um do outro? Só repetindo. Tu piensas, vogal temática A, então a gente vê aí que é indicativo, pienses, tu pienses, vogal temática é no subjuntivo, ok? A mesma coisa ocorre com acordar,
que seria o verbo pensar, ok? Então a gente tem o seguinte: acordar, a gente vê que há uma ditongação com o. Então, uma semivogal mais uma vogal. Lembrando, as vogais no espanhol são E, O, A. Semivogais. I, U e Y tanto pode ser semivogal quanto pode ser consoante. Não esqueçam disso, ok? E aqui ocorre a mesma coisa, vejam. Então, há uma ditongação tanto no indicativo quanto no subjuntivo, mas o que vai modificar eles são as vogais temáticas. ¿Acuerdas sobre todo lo que ha dicho? Creo que no acuerdes sobre todo que ha dicho. Entenderam? Então, nós temos aí a questão da vogal temática. Seguinte, a ditongação quando as terminações são ER. Dois verbinhos bem legais, querer e volver, ok? Então, para aí querer, nós temos a ditongação semivogal I e a vogal E. Para volver, semivogal U e a vogal E, ok? Quero, eu quero que venga acá ahora. Espero que queira um té. Espero que você queira um chá. Então, isso aí seria uma questão de expressão do subjuntivo, ok? Então, vamos lá. E, novamente, o que vai modificar a profissão dela? Veja aí. Agora, no indicativo do verbo querer, nós temos a vogal temática, digamos assim, a vogal temática é, enquanto no subjuntivo tem uma vogal temática a, ok? Tu quieres salir ahora? Já no subjuntivo teria o seguinte: espero que tu quieras sair ahora. Entenderam? Vejam aí a diferença. E o verbo volver. Volver, nós trocamos aí o O pela ditongação UE, ok? Vuelvo, vuelva, vuelves, tu vuelvas, ok? Só na mesma tecla. Usted vuelve temprano. Estou afirmando. Quizá usted vuelva temprano. Aí eu já tenho um sentido de dúvida, ok? Só lembrando. Agora, a ditongação pelo verbo ir. Vejam aí. Sentir e dormir. São dois verbos irregulares no espanhol, ok? Que ele vem trazendo essa ditongação. Sentir, uma semivogal e uma vogal. Dormir, uma semivogal e uma vogal, ok? Novamente, o que vai modificar aí entre essas duas galerinhas seria esse processo de, vamos lá, o processo da vogal temática. É para terminação AR, perdão, para terminação IR, não é isso? E no indicativo, A para terminação IR no subjuntivo. Vocês perceberam também que tanto a primeira pessoa do plural quanto a segunda pessoa do plural, ele não segue essa regra de regular? Pois bem, então tanto nós outros e nós outras, quanto vosotros e vosotras, ele não ocorre aí a questão da ditongação, ok? Então é como se eles não fossem regular e seguisse aí o verbo no infinitivo. Mas é só isso. É só essa partícula que nós temos. Porém, nós temos as terminações meio que parecidas. As vogais temáticas, elas há uma mescla. Exemplo, vamos lá. Nosotros sentimos mucho por não llegar temprano. Então, nós sentimos muito por não ter chegado cedo. Talvez sintamos em la piel todo lo que ha pasado hoy. Talvez sentíamos
na pele tudo que há passado hoje, ok? Vejam aí, aqui talvez dúvida, subjuntivo. Aqui teria no indicativo afirmando algo, ok? A mesma coisa ocorre para o dormir. Dormir também tem essa especificidade, ok? E por último, nós temos aí a questão do pedir, que também é irregular e que ocorre uma suposta ditongação. Porém, é uma ditongação que só colocamos aí o i como esse vestígio. Então não precisa do ué, e sim só da semivogal, ok? Então é isso, galerinha. Até a próxima aula e estudem muito, ok? Então, tchau aí, abraço e se cuidem.